Amém. Podemos assentar. Então, é a última lição, capítulo 5, desse livro de família cristã. Iremos falar hoje sobre a igreja e a família. Aí vocês já vão começar marcando. Marcando logo aí no início. E diz assim: geralmente a escolha da igreja a ser frequentada pela família ocupa o quinto lugar dentre as decisões mais importantes da vida. Tá? As 4 primeiras decisões mais importantes. A primeira é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, né? Porque essa é a mais importante, porque essa decide a nossa eternidade, né? Com Deus. Oi? Completamente você. É isso aí. Toda a trajetória, né? Exatamente. A segunda é escolher a profissão, né? O ofício. Essa é uma das decisões mais importantes, é onde que, né, criança vai chegar na adolescência, juventude, e a mente vai oscilando. Né? Meu filho, eu já perguntei ele várias vezes, que ele queria ser uma coisa, daqui a pouco ele vai crescer mais um pouco, já quer ser outra, e daqui a pouco vai oscilando. Por quê? Entende, claro, que é a decisão mais importante que você vai tomar depois, né, para a sua vida, para ver a carreira que você vai querer exercer, né? Terceira é escolher o cônjuge, ou seja, aquele que vai dividir, né, o resto da vida com você. Eu sempre falo, né, eu nunca li esse livro, tenho vontade de um dia ler, mas só o tema dele, ele fala muito com a gente, só o tema do livro, que é: o divórcio começa no namoro. Então, é uma realidade, porque existem muitos relacionamentos hoje, irmãos, que vão resultar em divórcio, mas que já estava na cara que ia ser divórcio aquele relacionamento, porque no namoro já não dava certo, né? E insistiram em casar da mesma forma. Agora, a quarta decisão, o lugar para morar, né? Então, essa é a quarta decisão mais importante da vida. E a quinta é o que vocês marcaram, é escolher uma igreja, um lugar para congregar. Hoje, né, existem famílias que sofrem muito por causa disso. Por quê? Ainda que eu seja o homem, né, sacerdote da casa, como nós estudamos aqui, mas eu não posso ser egoísta de escolher um lugar para congregar que só se adapte a mim e não a minha família, né? Porque hoje em dia, a visão hoje, principalmente para um ministro, para um homem que é obreiro, que gosta de pregar, tem a chamada, né? Ele vai se adequar ao lugar onde que as pessoas vão fazer propostas para ele, né? Não, vem congregar comigo, que aqui, rapaz, você ainda é diácono, né? A gente ouve muito isso. Se tivesse aqui, rapaz, já era presbítero ali, fulano, já é presbítero, né? A gente ouve muito isso. Aí o que o camarada faz? Poxa, vou congregar com fulano. Mas aí não quer saber se a esposa quer, se os filhos querem, né? Ele leva toda a família, porque eu já vi isso acontecer lá na igreja do meu pai, né? Pessoas ir congregar, e a família não se adaptava, os filhos não se adaptavam, a igreja era longe de onde que eles moravam, né? Então, são pessoas que não pensam
Porque, irmãos, aqui a igreja é o lugar que a gente considera ser o nosso segundo lar, a nossa segunda família, né? Porque é aqui que a gente se confraterniza, é aqui que a gente se une, né? Então, se eu estou aqui num ambiente que eu não gosto, então isso está me fazendo mal, né? Então isso é uma decisão muito importante a ser tomada por uma família, um lugar para se congregar, tá bom? Agora nós vamos aqui, hoje é bem resumido, tá? Para vocês fazerem a prova tranquila. A importância da igreja. Qual é a página aí? 134. A igreja é comparada a uma família. Quando gerados segundo a carne, nascemos em um lar e passamos naturalmente a integrar uma família. Nossos pais, por dever e por amor, tudo fazem para proporcionar-nos uma existência feliz. Enquanto deles dependemos, fornecem-nos alimento, vestuário, instrução, educação e etc. E tem interesses em manter-nos sob o mesmo teto. Quando julgam necessário, submetem-nos a disciplinas e provas. Em efeito, por direito, somos herdeiros, não somente dos bens materiais, mas especialmente de sua natureza, né? Então, a igreja, ela é comparada a uma família. Por quê, irmãos? Porque aqui nós somos membros de um só corpo, somos irmãos em Cristo Jesus. Então, da mesma forma que funciona uma família se referindo ao seu lar, é a mesma forma que se funciona a igreja, né? Dentro do lar não tem uma hierarquia, o pai, a mãe, os filhos, né? E na igreja também tem o pastor, tem os obreiros auxiliares ao pastor. Então tudo existe uma hierarquia. De onde surge o que ali? O cuidado, né? Então, ainda que quando a gente fala de igreja, estamos falando de algo tanto podemos dizer de organização e organismo. O que isso quer dizer? Como organismo, a igreja ela é espiritual. E como organização, ela é física, ela é local, né? Então a gente precisa entender esses dois lados, né? Que a igreja tanto é um organismo, que ela é espiritual, que nós não somos só a igreja física, a Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, né? Nós somos a igreja de Cristo, o organismo, que temos um cabeça, que é Cristo, né? Então, né? O nome da justiça esteve. Oi? O nome da justiça esteve. Então, é isso que é a igreja. Então, quando a gente começar a ter esse entendimento, não, eu sou a igreja de Cristo, é onde que às vezes as pessoas fazem uma confusão terrível com isso. Não, eu sou a igreja de Cristo, então eu presto obediência a Cristo. Eu sou a igreja, então eu vou ao culto quando eu quero, né? Então isso é uma bagunça que as pessoas fazem, né? Isso é porque hoje em dia está uma salada de fruta tremenda, negócio de internet, esses vídeos curtos aí de cortes tão terríveis, né? Então, e as pessoas o quê? Esses vídeos curtos aí comprometem a vida de uma pessoa. É verdade. Corta aquilo dali, aí com aquele corte compromete o contexto todo da A mensagem. mensagem, é verdade. Terrível, terrível.
né? Aí tu pega uma pessoa que nem tipo assim, lembra que uma vez eu postei ali aquela mensagem de Elcio de Assis, eu acho que eu postei no grupo do Ibadé, de Elcio de Assis, que é 5 coisas que a forma escondeu de Elias e uma de Eliseu. É uma mensagem de quase 2 horas. Expositivo. Isso. O senhor colocou essa mensagem em Maio. Isso aí. Então, quase ninguém tem paciência de ouvir uma mensagem dessa. Expositivo. Né? Então, o que acontece? Então as pessoas se viciaram, né, em vídeos de cortes que às vezes se tornam veneno verdadeiramente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a igreja, ainda que ela é um organismo, mas ela nunca vai deixar, enquanto estiver aqui nessa terra, de ser uma organização, né, instituída por Deus, né? Foi Cristo que estabeleceu a igreja. Quando Cristo funda a igreja, ele não funda só a igreja organismo, ele funda a igreja organização, né? A ordem de separar diáconos vem de quem? Do Espírito Santo, né? Separe os diáconos. Por quê? Porque é uma organização. Precisava cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, a igreja é uma família, né, onde precisa ter cuidado. E não é só cuidado, né? O que acontece no lar, na família? O pai não cuida, o pai não zela, né? O seu pai não te coloca alimento para você comer, assaltar a geladeira de madrugada. Mas também, quando você faz alguma coisa errada, o pai está ali para corrigir, né? E a mesma coisa é a igreja, irmãos. Um pastor que só adula e não corrige, né, é um pastor que vai estar criando crentes fracos, né? Às vezes eu fico lá espantado, eu olho assim, rapaz, porque esse povo ainda está comigo, porque às vezes a gente é bem duro, às vezes a gente corrige bastante, né? Mas com amor, irmãos, é porque a gente ama, a gente sabe, irmãos, porque tem pessoas que estão ali com a gente, e a gente sabe que se for parar em outro lugar, as pessoas não vão ter paciência, as pessoas vão jogar fora, irmão. As pessoas não querem ter trabalho, as pessoas não querem cuidar, as pessoas não querem insistir, porque a pessoa é problemática, mas é uma alma, é uma vida, né? E você também faz o seu trabalho, corrige, exorta, vai fazer cara feia, vai ficar chateado, mas depois é igual Pedro vai dizer: vou para onde? Né? Palavra de vida eterna, ela é dura, né? Ela confronta, mas é aquela que está te puxando para o caminho certo, amém? Então vamos lá, continuar a leitura. A igreja é comparada a uma família no versículo em apreço. O apóstolo diz expressamente, aí vocês marquem: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa referência é Efésios 2,19, que está lá em cima. Se vocês quiserem marcar lá no título, a igreja é comparada a uma família, a referência é Efésios 2,19, só para vocês entenderem a resposta, tá? Vocês marcam. Vocês vão entender a resposta. Aí vamos lá. É necessário que compreendamos o seguinte: somente os que nasceram da água, a palavra de Deus, e do Espírito, isto é, pela operação do Espírito Santo, pertencem à família de Deus. Irmãos, nem todo mundo que congrega, né, pertence à família de Deus, né? Isto é uma realidade. Oi? Né? Nem todo mundo que está aqui, às vezes toma ceia, é membro, mas não pertence às vezes à família de Deus, porque não nasceu de novo,
Ah, pastor, mas não batizei nas águas. Um dia desse eu ouvi um pastor citando, achei até engraçado, mas é verdade. Não, pastor, me batizei, meu velho homem ficou lá. Pastor, não ficou nada, ele levantou uma olhadinha atrás de você. Se você der brecha, ele está aí. Se você der vazão, o velho homem está aí. Então, por quê? O batismo é a sepultura da velha vida, irmãos. Porque agora você vai viver em novidade de vida. Mas o nosso velho eu, ele vai sempre nos perseguir, querendo voltar, querendo tomar lugar novamente, Então, é isso que a gente precisa entender. Fazemos parte da família de Deus quando nascemos pelo poder da palavra de Deus. Temos a nossa vida transformada através do poder do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Irmãos, eu lembro que quando eu me converti, ninguém nunca assim precisou falar: você tem que parar de usar isso, você tem que parar de ser assim, desse jeito. Nunca, No entanto, a gente ia buscando a Deus e o Espírito Santo ia incomodando em algumas áreas, de algum jeito, e a gente ia tendo a mudança através da atuação do Espírito Santo de Deus, tá bom? Agora, vamos lá. A igreja é uma família unida. Na igreja não deve haver discriminação. Para Deus não importa a posição social ou qualquer outra diferenciação humana. Então, irmãos, a gente sabe que a igreja de Cristo é aquela que é única. Paulo vai dizer que nós somos uma unidade. Não pode ter divisão, não pode ter separação. Então, o que ocorre no diabo, ele tenta atuar muito nessa área dentro das igrejas, fazendo distinção, separação, de pessoas e pessoas. Então, é claro, irmãos, a gente precisa entender que existem posições, existem ministérios, existem chamadas específicas. Claro, essa separação, ela existe, porque ela é uma separação de organização da igreja, Vamos supor, o diácono Gustavo, ele não é tudo da igreja, ele é diácono, ele é do ministério de louvor, é pregador, exerce, age uma função, mas ele não exerce todas, Então existe o pastor, existe o porteiro, existe zelador, existe outras funções na igreja. Por isso que a igreja, ela se completa. Então, quando se fala de discriminação, está falando de isolar pessoas, de deixar pessoas à parte, discriminar pessoas. Aqui no Brasil não é tanto, mas nos Estados Unidos ainda existe a segregação racial, ainda existe. Tem igrejas que pessoas da cor negra, ela não entra. Tem igreja que só tem, aquelas igrejas que só tem negro. Só tem negro. Então, ainda existe isso lá. Então, como que vai nessas igrejas? De mulher desse tamanho para dar minha voz para cantar, meu Deus do céu. Vozeirão, Vozeirão, cara. Verdade. Então, a igreja é uma família unida. A importância da disciplina no lar. Qual é a página aí? Página 75. Mas não tem um paninho aí? Deixa ele pegar a garrafa. Então vamos lá. A formação de hábitos saudáveis e bons costumes
são desejos de todos os pais. A disciplina deve ser recebida pelos filhos com toda humildade. Aí vocês vão marcar. Disciplina não significa castigo, mas instrução. Se refere ao discipulado. Tá? Então, irmãos, quando o filho, estamos falando de lá, um filho ele faz algo errado, a disciplina não deve ser naquele tom de ira, de vingança, mas num tom de aprendizado, para que o filho entenda que o que ele fez foi errado, para que ele não cometa mais o mesmo erro, a mesma falha. Então esse é o intuito da disciplina no lar. Então quando nós falamos de lar e comparamos a igreja, a gente precisa entender exatamente isso, que a disciplina também na igreja é com o intuito de auxiliar, de ajudar, de educar, não de punir, de dizer, não, você agora está à parte, é um pecador, não posso conviver com você, nada disso, A disciplina é um ato de preparar a pessoa para ela estar no nosso meio em plena comunhão com Deus, Então a gente precisa entender isso muito bem. Por quê, irmãos? A gente vive tempos em que o perdão na igreja está ficando escasso, Então a gente está perdendo muita gente boa. Por quê? Porque a gente não consegue dar uma segunda chance, a gente não consegue olhar para a pessoa e ver que a pessoa está lutando, está tentando, Então sempre vai ter aquelas pessoas que às vezes vai tropeçar, vai falhar, vai cair, E a igreja está aí para quê? Para passar um pano quente? Não, a igreja está aí para disciplinar, para orientar. Não, vai estar em disciplina, mas lute aí, para voltar em comunhão o mais rápido possível e sempre abraçar. Mas o maior problema é que muitas das vezes essas pessoas voltam à comunhão e elas não são mais vistas como alguém igual a todos os outros. Sempre vai ser olhado como uma pessoa que caiu, uma pessoa que tropeçou, Então é isso que às vezes tem feito muitas pessoas pararem, desanimarem, retrocederem, Eu tenho alguns obreiros lá, que se fosse abrir mão deles, muitas igrejas não abraçariam, não ajudariam. Um dia desse eu fui falar com uma pessoa lá e falei, rapaz, seu irmão está comigo lá, Aí aquele tom irônico, tomara que ele fica firme. Falei, não, mas está firme, vai continuar em nome de Jesus. Porque é abraçar, é apoiar, porque o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. E se Deus levantou, irmão, quem sou eu para impedir o levantar de Deus? Se Ele levantou, não é isso? Como um dia Ele também me levantou. Então vamos lá. Respeita a liderança da igreja, No lar deve haver o maior cuidado dos pais no sentido de instruir seus filhos a respeitarem aqueles que forem colocados por Deus à frente do rebanho, irmão? Essa educação ela começa dentro do lar, Às vezes, tipo assim, está na igreja, o pastor, o obreiro, vai ali corrigir o filho de alguém e às vezes o pai ou a mãe vai se interpor, Então está tirando a autoridade
do pastor, do obreiro, e aquela criança vai crescer nunca obedecendo uma autoridade religiosa, né? Indisciplinada na igreja. Então vai ser o quê? Um jovem futuramente que não vai ter o pastor como uma autoridade espiritual, não vai ter, não vai respeitar um obreiro na casa de Deus. Então os pais que precisam, né, mostrar isso. Hoje, irmãos, o que a gente mais vê hoje é os pastores não serem honrados, né? Hoje em dia acabou muito isso. Antigamente os pastores eram honrados a filho, honrados. Era um privilégio para um crente se um pastor fosse à casa dele, né? Era um privilégio. Hoje é um incômodo, né? Hoje é um incômodo. Se você chegar lá de surpresa na casa de um irmão, é arriscado, né? Então, antigamente era honra, né? As pessoas tinham prazer de honrar os seus pastores, os seus líderes, né? Então, hoje em dia a visão é distorcida. Então, só que a gente precisa entender, principalmente a gente que estuda, vocês que são obreiros, né? A lei da semeadura é certa. O que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Se você não honra o seu líder hoje, se prepare, porque você vai ser um líder que não vai ser honrado. Então, isso é certo, irmão. Então, a gente precisa compreender exatamente isso. Vamos lá. Assistir assiduamente ao culto. Irmãos, igreja não é hobby. Eu vou porque não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Igreja é um lugar de cultuar, é um lugar de adorar, é um lugar que você precisa ter o prazer de estar aqui, é um lugar que você olha assim, poxa, hoje é quarta-feira, né? E tá de manhã que você já está planejando a roupa, o sapato, né? Já bota o celular para despertar uma tal hora, eu vou começar a me arrumar, vou para o culto. Mas só que hoje as pessoas chegam atrasadas porque querem, né? Não estão nem aí, fazem o que querem para vir para a casa de Deus, irmãos. Aqui é o lugar de cultuar. Mas sabe o que está acontecendo? Que essa palavra culto, ela está meia distorcida nos dias de hoje. Porque a gente vem aqui e olha para o céu e está esperando vir alguma coisa de lá. Só que é culto, irmão. Culto não é de lá para cá. Culto é daqui para lá, né? Então a gente vem aqui para oferecer, para cultuar, para adorar, né? Só que a gente está com essa mania, não, eu vou para o culto, eu quero lá encher, eu vou para o culto, eu quero sentir, quero profetizar. Irmãos, isso é consequência da sua adoração, isso é consequência do seu culto, de Deus estar recebendo o seu culto. Só que parece que está invertido, a gente está aqui, está esperando. É como se Deus estivesse nos cultuando, irmão. E não é isso. A gente tem que estar aqui para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para exaltar a Deus. Tá? Então as pessoas perderam o prazer de cultuar, de adorar ao Senhor. Né? Vai à igreja quando quer, falta por qualquer coisa. Né? Eu quero ver faltar por qualquer coisa no trabalho, né? Eu trabalhei de carteira assinada lá, aí eu quero ver faltar por qualquer coisa, chegar atrasado, né? Em vez de estar doente, estar com dor, mas está lá, tem que chegar no horário, né? Às vezes mas tem um trânsito, a gente já sabe que tem trânsito, aí acorda uma hora antes, vai porque tem um compromisso, mas aí se for para a igreja, esse é o mesmo horário, trânsito ou não, né? Então, irmãos, é compromisso com a obra de Deus, né? Aqui começa às 7 horas, eu saio de casa às 4h30 para estar aqui, para estar na casa de Deus. Então, o que é isso? Por quê? Eu sei que tem esse imprevisto. Hoje eu não tenho, graças a Deus cheguei cedo, na volta e meia, mesmo horário que eu saio, e às vezes chega ainda, né? Depois das 7. Então, é você se precaver, porque aqui você está adorando a
Deus, aquele que abriu a porta do emprego. E ele que tem o poder que abriu, ele tem o poder também de fechar, né? Então você está adorando o Deus que manda no céu, manda na terra. Então a gente precisa entender isso, tá bom? O lar, uma extensão da igreja. Irmãos, é outra coisa muito importante, tá? Por quê, irmãos? Porque as pessoas são uma coisa na igreja e são outra coisa no lar. O seu lar precisa refletir o que é a igreja, né? Você precisa, no seu lar, desfrutar da presença de Deus. No seu lar você também precisa adorar a Deus. No seu lar você também precisa falar da palavra de Deus. No seu lar você também precisa cultuar a Deus, né? O culto, ele é uma bênção quando você já vem do lar cultuando, quando você já vem do lar em espírito de adoração a Deus. Então você já sabe que o culto vai ser uma bênção, hein? Vamos lá. A Bíblia, o guia infalível da família. Então a gente sabe que a Bíblia, ela é para ser estudada, né? Tem crente que só abre a Bíblia na igreja, né? A Bíblia é para ser lida, é para ser estudada, não só na igreja, na palavra introdutória, na hora da pregação, na hora da oportunidade de um irmão, não, né? É para ser lida em casa, é para você meditar na palavra de Deus, é para você tirar um tempo para Deus, né? Então eu lembro, foi até domingo agora, né? Tanta coisa na mente para fazer. Então eu acordei, e aí você acorda já com aquela preocupação, né? E começa a querer fazer as coisas, e você começa a ver que não está desenrolando nada, e eu estou lá tentando fazer as coisas, não desenvolvendo em nada. Minha esposa também, nas tarefas dela, eu falei, eu sei o que é isso. Sabe o que é? A gente acorda, quer fazer tudo, mas não tirou um tempo para Deus, né? Deus precisa ser a primazia, né? A gente precisa acordar, né? Orar, ler a Bíblia, e depois a gente vai, né? Então isso, quando a gente faz isso, as coisas se desenrolam, né? As coisas começam a fluir, porque você separou um tempo para Deus. Então vamos lá. O objetivo da igreja, aí vocês vão marcar. A igreja que prega a Bíblia ocupa uma posição singular, pois oferece contribuições vitais para cada membro da família. A igreja que prega a Bíblia ocupa uma posição singular, pois oferece contribuições vitais para cada membro da família. Então, irmãos, é o que a gente sempre fala, né? Às vezes, que tiver igrejas que tem 3, 4 cultos na semana, mas não tem um culto dedicado ao ensino da palavra de Deus. Então, o que vai acontecer, irmão? Consequentemente, toda igreja, isso é fato, o vento sopra, né? As tribulações vêm, as lutas vem sempre aquele, né, que o amotinador surge, né? Isso acontece, mas quando a igreja está estruturada, não permanece. Por quê? É a estrutura, né? Aqui, graças a Deus, foi colocado esse seminário, porque isso aqui estrutura a vida de vocês, é uma base, é um alicerce para vocês passarem o que tiverem de passar, né? Então toda a igreja passa,
aqui não é a única, não, a nossa lá não é a única, lá do meu pai não é a única, né, pastor Ronaldo e outras, né, que a gente conhece, que a gente tem mais afinidade, todos passam o processo, mas só vão subsistir se estiverem estruturados na palavra de Deus. Então, irmãos, quando é uma igreja que ensina a palavra, é uma bênção para a sua família. Aprender a palavra de Deus, né? Mas sabe o que acontece? Às vezes, os pais não estimulam os filhos a estarem num culto de ensino, não estimulam os filhos a estar numa escola bíblica dominical, né? Então, isso precisa, o seu filho precisa começar a ter gosto pela palavra de Deus, né? Então, esse ambiente da igreja vai refletir no nosso lar. É por isso que uma das decisões mais importantes de uma família é o que nós lemos aqui na primeira resposta que vocês marcaram, né? É a decisão de escolher uma igreja para congregar. Amém? Então vamos lá. Como escolher a igreja? A escolha da igreja é de importância vital para a família. A primeira coisa que se deve levar em consideração geralmente é a denominação, mas a decisão final deve buscar-se mais na mensagem pregada e nas oportunidades que ela oferece para o estudo bíblico, para a adoração e culto, bem como o potencial da influência que ela pode causar a toda a família. Então, irmãos, isso que você, às vezes a pessoa precisa analisar para escolher uma igreja. Hoje em dia, sabe o que acontece quando uma pessoa decide, vou sair da igreja? Tendo uma diaconisa que saiu lá da nossa igreja, já tem uns 4 meses, eu acho, né? E até hoje está sem congregar em lugar nenhum. Por quê? Irmão, para você sair de um lugar, você já tem que estar direcionado, né? Porque senão é difícil. Hoje em dia está difícil, irmão, para você encontrar uma igreja para congregar, que ensine a palavra, que se dedique à palavra, né? A não ser que você, né, que nem a gente está conversando aqui no início, você vai deixar de ser pentecostal para batista tradicional, né? Lá vai ter ensinamento da palavra, né? Vai ser uma igreja, mas você vai ter que ser tradicional. Né? Então, por quê? Hoje em dia está difícil, porque as pessoas estão abrindo mão da palavra para o modismo, para aquilo que vai dar certo. Irmão, já viu o modismo durar muito tempo? Pega igual os vídeos de TikTok, né? Procura aí um poti-poti aí, né? Estourou, né? A febre daqui a pouco some, irmão. O modismo acaba, né? Mas a palavra de Deus é algo que permanece, né? É algo que vai permanecendo no nosso dia, no nosso meio. Então, a escolha de uma igreja é uma igreja que esteja estruturada na palavra. Não é uma igreja, não estou falando de formalidade, não. Eu estou falando de cultos pentecostais, mas que também tenha palavra, né? Que tenha atenção à palavra. Porque a gente vai em cultos, porque os cultos hoje de libertação, na verdade, não são cultos de libertação, né? Na verdade, não são. São cultos em que, no entanto, por isso que as pessoas nem convidam a ir, eles convidam a crente. Né? Então, o culto de libertação, o certo seria convidar os ímpios, seria convidar as pessoas que necessitam de libertação verdadeiramente. Não que nós não precisamos mais, nós precisamos, mas são cultos que eles voltam mais para uma área de movimento. Não vou dizer nem avivamento, porque se fosse avivamento, na hora da pregação continuariam sentadinhos ouvindo a palavra, mas quando acaba aquele movimento todo, o pregador pega o microfone, a metade da igreja sai, a metade da igreja desaparece. Então, irmãos,
São cultos hoje, né, pastor? Totalmente distorcidos, né? Então, são coisas que eu reflito muito. Por quê? Porque, irmãos, lá tem, na nossa igreja tem, mas o que eu reflito? Se tem um culto de libertação, o que eu estou dizendo para Deus? Que aquele dia é o dia de Deus libertar. Mas Deus liberta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na escola bíblica dominical, aqui no seminário. Deus liberta no culto de domingo, no culto da família, né? Então, Deus, Ele opera onde que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, a gente precisa ter essa compreensão, né? Que esses nomes de cultos, né? Por quê? O que a gente vê nisso? Sabe o que eu presto atenção? A pessoa vem para o culto, vou citar na minha igreja, terça-feira, culto de libertação, ela está lá. Aí chega no domingo, ela está lá. Ué, o Deus de terça é diferente do Deus de domingo? Né? Então, é isso, irmãos, que a gente precisa entender. Era de avivamento. Aí teve um que falou, vem com a teologia que eu vou pensar. Pois, esse aí sumiu. Então, é a palavra, irmãos. Conhecer a verdade, ela liberta. Só que a verdade, ela confronta. A verdade vai contra aquilo que eu já aprendi há muito tempo assim. Mas só que a verdade, ela vem para destruir os falsos ensinamentos. Entendeu? A palavra é soberana. Irmãos, então vamos lá. Algumas sugestões que podem ser valiosas para auxiliar na escolha da igreja. Orar pedindo sabedoria. 2. Uma característica básica de uma boa igreja é a fidelidade à Bíblia. 3. A igreja deve oferecer alimento para toda a família. A igreja deve oferecer oportunidade de trabalhar para Deus. A igreja deve ser aquela que pode ser recomendada a outros, né? Então, irmãos, essa é a igreja para se congregar, né? Da pessoa, porque eu já tive situações de pessoas que congregavam comigo, não agora, né? Mas antes, quando eu era dirigente de congregação, e as pessoas queriam passar para a igreja, vendo que as pessoas sumiam. Aí tinha sempre uma irmã que falava, não, passa para lá, tudo lá, vento sopra, então, né? Então, sempre vai existir essas situações, e a gente precisa, né, estar posicionado e entender exatamente isso. É claro que isso não é para nós, a gente congregamos, estamos numa igreja, zelamos por ela, né? E a gente precisa entender sempre aquilo que nós falamos. Toda igreja, ela é imperfeita, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, desde o pastor até o porteiro, são pessoas imperfeitas, né? Então não adianta você chegar num lugar que existem pessoas imperfeitas, procurar perfeição, né? Não vai encontrar. Então você precisa entender que a igreja é um lugar de cultuar, de adorar a Deus, de servir ao Senhor. Amém? Então, esse questionário já está corrigido, né? A gente vai passar para a segunda parte, para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Tire o máximo proveito da igreja. Depois que nos firmamos na igreja, onde segundo cremos, Deus quer que fiquemos.
desbeatifiquemos, tornemo-nos membros dela. Ela deve passar a ser nosso lar espiritual. Há um velho ditado que diz o seguinte: só podemos retirar de uma coisa aquilo que colocamos nela. Alguns crentes semeiam tão pouco que não ceifam quase nada. Lembra um vídeo que circulou bastante na internet do pastor dando uma mensagem sobre a oferta? Aquela mensagem tinha muita verdade naquilo ali, era uma realidade. Era que ele estava dando uma mensagem sobre a oferta e ele simulando alguém dizendo: não, pastor, eu não oferto, eu não dizimo, e ele falou: ok, a gente concorda de você não ofertar, de você não dizimar, só que você tinha a hombridade de entender que você não deveria estar sentado nessa cadeira, porque essa cadeira é comprada com a oferta e com o dízimo dos irmãos. Você não deveria nem estar aqui, porque essa igreja foi construída com a oferta e com o dízimo dos irmãos. Você deveria estar lá fora, ouvindo lá de fora, e é uma realidade, Então, por quê, irmãos? E existe outra visão equivocada, porque tem pessoas que na igreja eles pensam que o dízimo é um título de capitalização. Tem muita gente que pensa que é isso, não, estou dando dízimo, mas quando eu ficar desempregado, mas eu tenho a obrigação de me sustentar. Não, dízimo não é isso. Dízimo é para cuidar. É claro que o pastor não vai te deixar a mercê, o pastor vai dar atenção, mas às vezes, que nem igreja como essa, paga aluguel, tem suas despesas, então dificilmente tem como a igreja sustentar uma família, muitas das vezes nem sempre a igreja se sustenta a si só. Tem pastores que colocam dinheiro no orçamento, para não deixar faltar os compromissos da igreja. Então é uma coisa que a gente precisa ter esse entendimento. Por quê, irmãos? O dízimo, ele não é seu, você está entregando para Deus. Quando um banco compra um título de capitalização, eu estou investindo o meu dinheiro, eu vou ter um retorno, depois eu vou pegar de volta, com juros, coisa monetária, é outra coisa, é meu dinheiro, mas o dízimo não é meu dinheiro, o dízimo pertence a Deus, Então, existem pessoas assim, que tem esta visão da igreja, mas não é isso. A maioria das igrejas espera que seus membros assumam responsabilidade, tanto para o bem deles próprios, como para o benefício da igreja. Se nós também procuramos cumprir nossas responsabilidades com fidelidade, poderemos receber muitas bênçãos. Irmãos, a obra de Deus tem oportunidade para todos trabalhar. Só que, se eu der oportunidade para o Anderson trabalhar e ele não trabalhar, irmão, sempre vai ter alguém que vai trabalhar. Então o Anderson vai ficar e o outro vai fazer, porque a obra de Deus não para. Porque se eu decidir parar, eu parei, mas a obra de Deus não vai parar. Deus vai levantar o outro e vai colocar no meu lugar, ou seja, ele já vai levantar não, já vai ter preparado, porque quando Saul decidiu desobedecer, Deus já tinha um preparado, então Deus sempre faz assim, porque a obra é de Deus, isso aqui não é um monopólio, é meu, é da minha família, então quando eu morrer, meu filho que assume. Não, de maneira nenhuma. Isso aqui é o reino dos céus, isso aqui é a obra de Deus, vai assumir quem tiver capacitado, quem Deus levantou. Então é isso que a gente precisa compreender, amém? Então vamos lá. Em toda a igreja há um certo número de membros que assistem a todos os trabalhos. Geralmente são esses os que colhem os maiores dividendos. Outros frequentam os cultos de domingo.
pela manhã e à noite, mas nunca vão aos cultos do meio de semana. Mas a grande maioria dos membros recebe poucas bênçãos da igreja, pois só assistem aos cultos de domingo à noite. Quanto mais secular se torna nossa sociedade, mais os crentes precisam ouvir as exposições da palavra de Deus. O que grande número dos crentes só obtém nos cultos da igreja. Uma semana tem 168 horas. É lógico que 1 ou 2 horas que passamos na casa de Deus, estudando sua palavra, representam muito pouco, comparado com o tempo que devotamos a outras atividades da vida. Embora a Bíblia seja o mais importante objeto de estudo para o crente, a maioria deles não lhes consagra o mesmo tempo que dá a leitura do jornal, né? Hoje nem é tanto jornal, a internet, né? Aí vocês vão marcar agora. Uma ideia que tem prejudicado muito a frequência aos cultos da família é a de que, se forçarmos os filhos, principalmente na adolescência, a ir à igreja, eles se tornarão revoltados contra ela, né? Então, a gente precisa entender uma coisa, né? É claro que aqui existem casos e casos, e a gente precisa compreender. Eu hoje eu tenho um filho adolescente, por ele não iria à igreja, né? Mas ele também não vai totalmente obrigado, mas a gente conversa, aconselha, né? E ele aceita ir ao culto, a estar no culto, a estar ali, né? Por quê, irmão? A nossa esperança é de, no culto, Deus trabalhar, Deus fazer algo, Deus fazer uma obra, né? E é bem verdade, tá, irmãos? E é claro que uma obrigação, né? Querendo ou não, ainda que eles colocaram aqui que, né, essa ideia prejudica bastante, mas a má ideia é verdadeira. Porque, vamos supor, o Gustavo decide, não quero ser mais crente. Aí, o pastor Anderson fala, não, tu vai para a igreja querendo ou não, né? Então, isso vai criando o quê? Uma revolta, né? Querendo ou não, cria uma revolta. Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Existe casos e casos, e um pai, ele precisa ter muita sabedoria nesta situação, muita oração, perseverança, né? Porque às vezes a gente persevera muito na causa dos outros e não perseveramos nada na nossa causa, né? Então a gente precisa ter perseverança nisso, tá bom? Vamos lá. Não existe igreja perfeita, já falamos aqui. A vida social e a igreja, né? Hoje em dia, irmãos, a vida social, ela toma muito do nosso tempo, né? Quem estuda, aquele que estuda e trabalha, né? Aquele que trabalha, às vezes tem responsabilidade na igreja. Então, o tempo, ele é muito ocupado, né? Às vezes minha esposa pergunta, por que você aguenta tanto trabalho? Né? Porque, tipo assim, agora eu trabalhando à noite, para mim descansar, eu preciso colocar mesmo o celular no silencioso, porque senão não dá para descansar, né? Então, quando acorda, já sabe que ali mais ou menos 1 hora você perde só respondendo as mensagens que estão ali, né? Então, o tempo, e com isso o tempo passa, né? E com isso se você não dedicar um tempo antes disso tudo para Deus, para meditar na palavra, para orar, fazer seu devocional, você não faz mais, porque depois que você começar a se envolver com as suas atividades, já era. O dia acaba e você vai terminar o dia vazio, só se ocupou somente com os problemas, né, com as causas, com o trabalho, né, e não teve tempo para buscar a presença
de Deus. Então, hoje em dia, a vida social e a igreja está roubando muito do nosso tempo. E às vezes a gente está priorizando mais as coisas do que Deus, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, ter um equilíbrio na nossa vida social comparado à igreja, tá bom? Então, se a gente não valorizar aqui é a nossa casa espiritual. Lá no seu lar é o seu lar, aqui é o seu lar espiritual. Lá você come arroz e feijão, aqui você vai se alimentar da palavra de Deus, aqui você vai fortalecer o teu espírito, né? Então, irmãos, você só não vai ser bem sucedido em tudo que você fizer se você estiver bem espiritualmente. As bênçãos de Deus vêm através da obediência à palavra, as bênçãos de Deus vêm através da vida de oração. Então, quando você tem isso na sua vida, pode fazer prova, irmão. Você vai ser bem sucedido em qualquer outra área, né? Mas você precisa cuidar da sua vida espiritual, né? Pré-partido conta virada. Você vai aparecer agora. Eu não estou achando que Deus mede as coisas muito mede, se pegar a palavra como estou pregando, é como que está com raiva, então estou muito raivosa agora. Então vamos lá. Hospitalidade com o objetivo certo. Os crentes devem ser pessoas hospitaleiras. Pastor, agora vocês estão dizendo que eu tinha muita dúvida. Agora não precisava de introdução. Qual é a página aí? Eu vou ser desenvolvido. 147. O livro faz uma fala. Hoje em dia há um grande número de crentes que possuem boas casas, onde podem receber bem as pessoas. No entanto, outros interesses e objetivos estão tendo prioridade sobre a atenção para com aqueles que precisam de nossa hospitalidade. Muitos crentes em todas as partes do país estão abrindo sua casa para o evangelismo. Alguns realizam estudos bíblicos informais e encerram com um lanche. Outros trocam fitas gravadas ou convidam preletores. A experiência das pessoas tem mostrado que há muita gente com fome da palavra de Deus. Um estudo bíblico no lar constitui um lugar neutro, onde podemos levar amigos não crentes que querem estudar a palavra. Esses interessados podem não querer ir a uma igreja, mas em geral não se recusam em ir a um estudo bíblico no lar cristão hospitaleiro. Aí você vai marcar agora. A hospitalidade com o objetivo certo é uma forma de serviço que tem suas raízes na igreja, mas é baseado no lar e com visitas à obra de ganhar almas, tá? Então, irmãos, a gente precisa diferenciar a hospitalidade de outras coisas, né? De pessoas que não tem nada para fazer e querem ficar pagando de casa em casa, falando da vida alheia, falando da vida dos outros, né? Isso é bem diferente. Então, a hospitalidade aqui que está dizendo, está falando de abrigar pessoas? Fala também. Mas essa hospitalidade está se falando de quê? De você ter a porta da sua casa aberta para receber os irmãos para uma oração, para receber os irmãos para ensinar a palavra de Deus, né? Para abrigar pessoas. Eu lembro quando adolescente, tinha a irmã, hoje missionária, né? Missionária Zilene, ela abria sempre a casa dela, a gente ia lá para orar, para buscar a presença de Deus. Às vezes a gente entrava ali de manhã, só saía de tarde, né? Orando, buscando a presença de Deus. Então, hospitalidade com o objetivo certo. Antigamente era assim, né? As pessoas vinham para casa, vinham lá, cada vez as pessoas vinham de irmãos da igreja, né? Pessoas do primeiro departamento dela, departamento missionário, chegavam na casa dela, chegava, abria a Bíblia, cantava um hino, aí quando você via, você já estava ali, já no contexto de culto praticamente. E tinha virado culto já, tinha louvor, já tinha palavra, aí começava a conversa, mas nada dentro dos outros. E isso está muito escasso hoje em dia, ele foi se
Então, hoje em dia, é exatamente isso, né? Existe a hospitalidade também de você abrir as portas, abrigar o irmão. Claro, mas existe, né? Isto existe claramente. Eu lembro de uma situação, né, que uma vez eu abriguei uma família dentro da minha casa, eram 5 pessoas, né? No nosso lar, eles já tinham entregado a casa, só que a passagem deles, adiaram a passagem deles, que eles estavam voltando para a terra deles, que era no no Nordeste, né? Então, aí eu falei, não, pode ficar aqui até chegar o dia da viagem para vocês, então ficando lá, né? E foram bem cuidados, né? A nossa casa é bem simples, né? Os irmãos já foram lá, antes era mais simples ainda, né? A gente tinha que cuidar deles, botar em uma posição bem posicionada, o carro da esgoteira, né? Que tinha bastante, então, né? Mas abrigamos os irmãos e estiveram lá, né? E foi bênção, fomos abençoados também, né? Porque eram pessoas espirituais, pessoas de Deus, né? Muito tempo que eu não vejo, né? Mas eu sei que há uma gratidão deles por isso, e isso é bênção. Só que a gente precisa entender uma coisa: quando se fala de hospitalidade, a gente precisa ter cuidado, porque existem pessoas que pegam qualquer pessoa e colocam dentro de casa, né? E isso precisa ser cuidadoso, né? Porque o seu lar é o teu santuário, o seu lar é o lugar sagrado da sua família, né? Lugar da adoração a Deus. Então a gente precisa ter cuidado, né? De quem a gente vai colocar dentro de casa. Claro que a gente vai estar com as portas abertas, alguém precisa de oração, alguém precisa de um alimento, alguém precisa de um conselho, né? Então a gente precisa sempre ser hospitaleiro. Amém? A melhor maneira de servir a igreja constitui uma das melhores oportunidades de trabalho no mundo, pois é um lugar onde todos podem e devem trabalhar. O crente consagrado que deseja ser usado por Deus pode encontrar alguma forma de servir, ou na escola dominical, ou no berçário, nos grupos de jovens, ou dirigindo um ônibus, fazendo visita, dirigindo uma classe de estudo bíblico e etc. O serviço cristão fornece oportunidade de uma enorme terapia. Todo ser humano precisa dedicar-se a alguma atividade para o benefício do próximo, e nisso nada se compara ao serviço cristão, pois nele não somente ajudamos uma pessoa a ter uma vida melhor, mas também a preparar-se para a eternidade, tá? Então, a igreja, ela tem trabalho para tudo, né? Eu sempre cito, né, o exemplo que meu tio falava para mim: dê trabalho para os crentes, porque senão eles vão te dar trabalho, né? Então você precisa ocupar as pessoas com trabalho, com a obra de Deus, né? Existe oportunidade para todo mundo trabalhar na igreja. Você está dando trabalho, pastor? Olha, sinceramente, a igreja é outra parte da vida. Você não tem tempo para pensar em outras coisas. Tem gente que vem falar coisa completamente fora do contexto que você vive. Você nasceu e nossa, mas eu não tenho. Aí cai a minha ficha. Eu falo, olha só, como eu não envolvido, não tenho mais tempo para pensar nesse tipo de coisa. A sua ficha cai verdadeiramente quando você olha e percebe que você não está sofrendo. Aí você vê que você está completamente integrado na comunidade cristã. Você não tem mais tempo para certo tipo de coisa. Aí que minha ficha caiu, porque eu não acreditava. Eu falei, não é possível que eu estou tão ocupado assim, então não tenho tempo para ir. Mas aí não. É nesse contexto que você vê. Você está tão situado ali que você já não tem tempo mais para você. Tem hora que
vai pegar a Bíblia, marcar, texto, livro, praticar livro, pesquisando. Faz parte, esse dia eu fui chamado de fanático também, né? Olha, eu não sou não, mas quando você é chamado de fanático, é por algum motivo de radicalidade, assim, né? A pessoa vê você muito, entendeu? Envolvida com aquilo dali, mas você você faz uma autoanálise, você faz um exame de si. Quem está conversando, aí você dá exemplo bíblico para aquilo dali, exemplo, né? Isso é fanatismo, isso aqui que a pessoa falou comigo é bem rígida, né? Eu falei, mas será que tem alguma coisa de errado? E acaba que eles colocam no labor, mas você acaba sendo psicólogo com errado. Mas na verdade não, você está tão envolvido com aquilo dali, entendeu? Tão acostumado, você está tão integrado que as pessoas acham que você é ridículo para lá. Ela fala que você é coisa você já passa por você. É isso aí. Exatamente, a questão tem baixo na superficialidade. Tem coisa, cara, não é para você se julgar melhor ou superior a alguém, mas, nossa, pastor, quando você avança com intimidade, você vai criando um certo tipo, né? Vai avançando em certo tipo de espiritualidade, você escuta coisa, aí você faz um balanço, sabe, uma análise, nossa, superficial, é tão superficial, sabe? Então, a gente tem, sabe, pra lá é muito também, é muito individual, cada um, né? Mas é muito real. Então vamos lá. Hoje em dia, praticamente todas as pessoas se preocupam com os problemas que envolvem a juventude, rebeldia, drogas, sexo e muitos outros. Mas são bem poucas as que se dispõem a lutar para resolver a situação. O mesmo acontece na igreja. Aí vocês vão marcar. Todos desejam que o trabalho de jovens seja forte e dinâmico, mas é mais difícil encontrar crentes dispostos a liderar o trabalho de jovens do que se encarregar dos outros ministérios da igreja. Jovem é. Então, o que acontece? Hoje em dia, o que tem? Irmãos, pessoas têm muitas ideias, né? Mas ter ideia é uma coisa e colocar em prática é outra. Só que hoje tem pessoas que são assim: pastor, podia fazer isso, mas não é ele que quer fazer, não, ele quer que o pastor faça, né? Podia ser assim, desse jeito. Então eles criam coisas, mas não para eles mesmos não querem fazer, eles querem que outras pessoas façam, né? Então eu sempre sou desse tipo. Vamos supor, se uma pessoa, os irmãos lá da igreja até sabem, se a pessoa chega assim, pastor, a gente poderia, que nem voltando com o arquivo, poderia voltar com o arquivo. Poxa, beleza, você já é responsável pelo arquivo. Pastor, o evangelismo, bom, vamos voltar com o evangelismo, responsável pelo evangelismo. A oração, pastor, né? A oração, a igreja tinha que orar mais. Eu falei, pensa, pode ficar à frente aí, pode convocar o pessoal para oração, você é monte, pode convocar para o monte, né? Porque senão a gente vai ter pessoas que vai ter ideias, mas não para elas fazerem, ideias para os outros fazerem, né? Então a gente precisa saber isso, porque se Deus deu a ideia, né? Se Deus te deu, orientou algo, é porque Ele tem algo com você nessa área, né? Então você precisa entrar nesta área. Então a gente, porque o amor de Deus é isso, irmão, viu? Tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo. Alguém que vai ser responsável pela oração, alguém que vai ser responsável pela visita, alguém que vai ser responsável, né, pela arrumação da igreja. Então tudo, né, tem lugar para trabalhar na obra de Deus. Basta querer. O problema é que às vezes as pessoas só querem ter ideias, mas não querem, na verdade, trabalhar na obra do Senhor, né? Aí às vezes as pessoas estão vendo um monte de coisa que pode ser feita, não faz, e sempre vai chegar alguém que vai fazer, sempre vai chegar alguém que vai colocar a mão no arado,
né? Então é igual vocês estão aqui. Vocês estão aqui, estão pastoreando, estão firmes. Se vocês não fizerem, Deus vai mandar alguém que vai fazer, né? Então isso vai, mas eu que estava desde o início. Interessa, né? No tempo não conta, irmão. O que conta é mão no arado, é fazendo a obra do Senhor. Se não quer fazer, vai ter quem queira, né? Vai ter aquele que vai colocar a mão para fazer a obra de Deus. Amém? Então vamos lá. Agora, a igreja e o trabalho feminino. Isso é uma grande polêmica, né, no dia de hoje. O envolvimento das mulheres cristãs nas atividades da igreja tem apoio bíblico e representa uma enorme conquista do cristianismo. É compreensível, mas não aceitável que os condicionamentos culturais da sociedade tenham favorecido posturas discriminatórias contra a participação da mulher nas atividades eclesiais. No entanto, este não é o ensino da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Existem igrejas ali, principalmente Assembleias de Deus, bem tradicionais, que a mulher não faz nada, irmão. No Nordeste do Brasil. Não faz nada mesmo, né? Não prega, não dirige o culto. Só a círculo de oração. É só o círculo de oração, né? Então, fora isso, mais nada. Então vamos lá, o resgate da mulher no cristianismo. Aí vocês vão marcar. Uma das grandes conquistas do cristianismo foi resgatar a mulher e elevá-la à sua verdadeira condição diante de Deus. Não, a mulher sempre fez parte do ministério, principalmente do ministério de Cristo, né? O ministério de Cristo. Por quê? Ali, Cristo ele veio, né, para desfazer muita regrinha, né? Muita coisinha que existia dentro do judaísmo. Oi? Um paradigma. Então, o que acontece? Já acontece logo quando ele começa a chamar Maria Madalena, né? Chama as outras Marias, e o ministério de Cristo tinha os discípulos, mas tinha as mulheres. Oi? Assunto polêmico. O pastoreio feminino. Pastoreio feminino. Hoje eu ensino da seguinte forma: há uma necessidade. Então, para Deus, existe hoje uma tolerância sobre o pastoreio feminino, pela necessidade que existe. Aqui, vocês estão aqui ontem, né? Mas a maioria dos seminários, a classe é composta por mulheres. Os homens são povos que querem ficar aqui sentadinho aqui para aprender a palavra de Deus. Seminário lá na igreja do meu pai, quando dava aula lá, tinha pastor, presidente, que não tirava a média. Então, o que acontece? Demais, né? Então, isso aí é esses que às vezes vão cometer o couro. A mulher quer ser pastora, pastor. É para ser levantado de vez em protegido por necessidade. A necessidade. Barato mesmo. Eu vou se você for comigo. É complicado demais isso aí. Entendeu? Então, hoje é uma necessidade. Então, era que nem a poligamia no Antigo Testamento. Não é tolerável. Tolerável. Né? Por quê? Porque era, vamos supor, botava aí 50 mulheres para um homem. Naquela época, os homens morriam quase todos na batalha. Sim. Né? Então, ia ter muito mais mulheres vivas do que homens naquela época. Então, era uma coisa que ia sendo tolerada naquela ocasião. Mas é igual agora o pastoreio feminino. Não, as mulheres estão se dedicando, as mulheres estão estudando, as mulheres estão aí se preparando para o ministério. E os homens? E é algo que o homem ele acaba sendo um pouco. Eu tenho a palavra certa para você. Acaba perdendo um pouco da sua visibilidade no mundo
inauguração de uma igreja, se inauguração na internet, Devido Queimados. A igreja dele é na Raquel, ela foi emancipada, ela e o Eleomar, né, que é o esposo dela. Mas só que quem ganha mais visibilidade no ministério é ela, ele é da Raquel. Porque você não vê muito o marido dela pregar. Eu, particularmente, nunca vi o marido dela pregar, o Eleomar, nunca vi. Mas ele está lá nos cursos de ensino, ele sempre está presente. Mas só que quem exerce mais a função é ela, entendeu? Ela que é a mentora de vários projetos para mulheres lá na igreja dela, já teve uma conferência lá. A maioria dos pregadores da conferência é só mulher. Só mulher, entendeu? E ela quer ficar com a visibilidade, mas a mulher gosta. Então, é isso, irmãos. A questão do pastoreio feminino é exatamente isso. A tolerância de Deus, tá? Não é o propósito, a liderança sempre foi masculina, mas é igual a gente fala, irmãos. A gente precisa orar bastante. Sabe por quê? A gente não está preparando substitutos. O que vai ser da igreja há 20 anos, daqui a 20 anos? Porque olha os jovens da igreja hoje, eles que são os pastores de amanhã. Como estão os jovens hoje? Não generalizando, mas em vista do que hoje, eu sou pastor, mas eu fui um jovem de 20 anos atrás, então que me resultou sendo pastor hoje. E os jovens de hoje, o que serão daqui a 20 anos? Então, o que será da igreja então daqui a 20 anos? Então essa é a preocupação, irmão. Porque as igrejas não estão se preparando, estão se preocupando em encher, superlotar as igrejas de jovens, para viverem de qualquer jeito, de qualquer maneira, e se esquecendo que eles que são a liderança do futuro. E aí, o que vai ser da igreja? Então é essa preocupação que a gente precisa ter. A nossa oração é que Cristo volte, porque se não voltar, vai dar ruim para o Evangelho. Uma crise verdadeiramente espiritual já está instaurada, irmão. Olhando para o futuro, já está instaurada, porque a igreja do futuro está aqui, presente hoje. Então a gente tem um problema muito sério, muito sério. Vamos lá, ver se esse propósito inicialmente na própria linhagem de Cristo. Aí vocês vão marcar de novo, é outra resposta. Mateus, na sua genealogia, refere-se aos ancestrais somente pelo lado paterno, mas de início dá destaque a 4 mulheres: Tamar, Raabe, Betseba e Maria. Então 4 mulheres que entram na genealogia de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Um resgate no ministério de Cristo. No entanto, quando Cristo ele ressuscita, tinha Pedro, Tiago, João, que eram os mais próximos dele. Cristo vai aparecer primeiramente para quem? E ela corre lá para avisar, e eles não acreditam. Por quê? Por que eles não acreditaram? Porque ele vai aparecer para ela e não vai aparecer para a gente primeiro. A credibilidade era muito baixa, Então eles, eles se sentiram inferiores. Vamos supor, poxa, Cristo priorizou uma mulher do que nós que somos seus discípulos, mas ela também era, uma discípula de Cristo, Maria Madalena era alguém que estava ali, onde os discípulos estava aqui, não tinha destaque, mas ela estava sempre ali, Os discípulos foram embora, com exceção de João, mas quem permaneceu ali ao pé da cruz foram elas, as mulheres e João, Então eu cheguei a dizer que ela
para preparar o corpo, Preparar o corpo. Isso aí. Ninguém se preocupou em levar essa seria. Ninguém se preocupou, só ela. Né? Então, Deus, são pequenos detalhes, né, irmãos? Mas que Deus honra, faz toda a diferença. No nosso culto a Deus, são esses pequenos detalhes que às vezes a gente oferece para Deus que faz toda a diferença. Né? Não chegar cedo, né? Não se dedicar, ficar ligado, colocar um propósito. Isso tudo faz toda a diferença. Irmão, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um lugar onde tipo um auditório, não. Isso aqui é a casa de Deus. É um lugar que a gente precisa vir aqui para adorar, para cultuar, para abrir o nosso coração, né? Então, quando a gente entender isso, porque às vezes as pessoas elas vêm para o culto, parece que vem para brigar, elas vêm para o culto, parece que vem já com aquela. Hoje em dia esse negócio de batalha espiritual, ela está tão. Não que não tem, exige, ele estava até falando sobre isso, né? Sobre batalha espiritual, ela existe, ela é real, mas só que as pessoas levam tanto para um lado tão distorcido, não tem uma compreensão bíblica do que é realmente a batalha espiritual, irmão. Então as pessoas entram, já viu, com todo respeito, tem crente que parece que eles vivem oprimidos, né? O semblante dele é carregado, é tenso, né? Não transpira paz, alegria, é um semblante, né? Que a gente pode olhar assim e dizer, poxa, está com algum problema, tem alguma coisa ali, né? Porque a pessoa vem afissurada, que algo tem que acontecer, que algo que Deus tem que fazer, que ela tem que sentir. Não, irmão, você tem que cultuar, você tem que adorar, você tem que dar glória, você tem que dar aleluia. É o culto, irmão, né? É parte de nós para Deus, né? Então, a posição da mulher no ministério de Cristo era essa. Deus sempre destacou, Deus sempre cuidou, Deus sempre priorizou ali, né, a mulher, tá? A posição da mulher na igreja primitiva também era uma posição exemplar. Existiam profetisas, né? Existiam cooperadoras, que eram a mesma coisa que obreiras na casa de Deus, né? Que cooperavam, intercessoras, né? Existiam aquelas que cuidavam da vida social, como Dorcas, né? Então, tinha mulheres que cuidavam, tinham destaque. Está na Bíblia, irmão. Por que está na Bíblia? Porque eram mulheres que se empenhavam, se dedicavam. Priscila e Áquila, o casal que se dedicava à obra missionária, irmão, né? Então, tem esse destaque da mulher. Na igreja primitiva, ela foi essencial, as mulheres na igreja primitiva. Amém? A importância do trabalho feminino na igreja, a Bíblia respalda o trabalho feminino na igreja. O meu ministério hoje eu sou grato, eu tenho uma base ministerial pelo trabalho das irmãs, né? Eu sempre frequentei círculo de oração, eu sempre frequentei consagração. Quando eu era jovem, então, eu ia de segunda a segunda, mas antigamente tinha bastante, né? Tinha bastante fontes que você podia buscar, né? Tinha trabalhos que às vezes duravam o dia inteiro, né? Você ia lá e nem se cansava, recebia, saía dali cheio, revestido, né? Então, graças a esses trabalhos, né? Que hoje, há pouco tempo, morreu aí a saudosa Maria Barros. Tinha um trabalho em Manilha, ali, um culto, né? A igreja em Manilha, que era uma bênção, né? Na consagração era quinta-feira, 9 horas da manhã começava, eu já saí de lá 6 horas da tarde, e o culto, a consagração não tinha terminado ainda, né? Então, que era uma bênção,
né? Então existia muitos trabalhos como esse, que eram exercidos por mulheres, né? Mulheres que dirigiam esses trabalhos, tá? Então é uma grande importância. A igreja necessita, irmão, do trabalho feminino. Por quê? Irmão, os homens trabalham no serviço braçal. É claro que hoje muitas mulheres também trabalham, né? Hoje muito mais, né? Hoje tem o salário é muito defasado hoje, então hoje só para o pai de família trabalhar hoje, sustentar uma casa, às vezes se torna um pouquinho pesado, porque é muito defasado o salário. Em vista do que as coisas custam hoje, né? A gente até falou isso aqui numa outra aula, né? Que tem famílias que com o salário mínimo é só a compra, e às vezes nem dá, né? Um salário mínimo. Então, é muito defasado mesmo. Então, hoje, muitas mulheres trabalham, mas o trabalho da consagração, de uma hora nona, né, é um trabalho essencial. A gente sempre costumava dizer que esse trabalho é a coluna da igreja, é o que sustenta a igreja. São elas que estão intercedendo pelo pastor, elas que estão intercedendo pela festa, elas que estão jejuando pelos irmãos, elas que, quando acaba a consagração, às vezes lembra, vai visitar a casa de alguém, né? Então é um trabalho essencial, é o trabalho das mulheres, tá? Então a igreja necessita do trabalho feminino, tá bom? O cristianismo resgatou a mulher e a elevou à sua verdadeira condição diante de Deus. Então a mulher, ela precisa entender que ela tem uma condição diante de Deus, de intimidade, de comunhão, e hoje, pela necessidade até de liderança, né? Hoje, pela necessidade até de liderança, né? É claro que algumas têm ética, outras não têm, né? Como você citou aí o caso da pastora Helena, que é uma pastora, mas a gente vê que todo tempo ela honra, né, o marido dela, o esposo dela, né? E coisas que a gente às vezes não vê por aí, né? Vai ver aí pastoras que fazem questão de mostrar que são melhores do que o esposo, né? De colocar o esposo em posição inferior e tudo mais, e não dar a devida autoridade ao marido, né? Até o príncipe, a rainha Elizabeth, ela faleceu, príncipe filho, ele tinha que andar um passo atrás dela. Ela era a rainha e, consequentemente, ele era um consorte dela, por isso, né? Ele tinha que andar um passo atrás. Certo. Então vamos aí fazer o resumo do questionário para vocês fazerem a prova. Precisa de resumo, não? Precisa. Então vamos lá, no primeiro questionário lá. Página 32. Página 32, a questão de número 1. Quanto aos conceitos de família e sociedade, é certo dizer que a família é o sistema social básico fundado diretamente por Deus mediante o casamento. Agora vamos para o outro questionário. 44. Página 44. Questão de número 8. A Igreja de Deus é um dos grandes fundamentos da família. É um fundamento. Responda. Não é B, Bia. É bebê. Desculpa, eu botei a prova em cima. B, espiritual, moral e social. 9. O lar e a igreja são instituições situadas em campos opostos, se sustentam separadamente, certo ou errado? Por quê? Elas não se sustentam separadamente, né? Vamos lá, próximo 60.
Página 60 ou 58? 58. 58. Então adiantou uma aí. Então vamos lá. Questão de número 1. Efésios 5:22 apresenta a seguinte orientação para as mulheres. Qual é? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Correto. 4. A principal característica de uma família é felicidade, filhos e prosperidade. Certo ou errado? Errado. Por quê? Não é. Vamos para o próximo. 70. Página 70. Questão de número 6. Trecho bíblico que explana o exemplo de uma mulher virtuosa. Qual é? Provérbios 31, 10 ao 31. Vamos para o próximo. Página 80 aí. 76. Questão de número 1. 3 ofícios essenciais que o homem deve exercer em seu lar. Profeta, carpinteiro e Correto. Vamos para o próximo. Página 90 aí. 98. Questão de número 6. É o aspecto mais difícil na tarefa do pai com relação à educação dos filhos. Disciplina. 10. Um pai atencioso é um maravilhoso antídoto para as frustrações. Certo ou errado? Certo. Então vamos para o próximo. Página 114. Questão de número 3. 3 é prova. A base para se obter uma educação eficaz nos filhos. Resposta? C. Ouvir, obedecer, amar e ensinar. Vamos lá, qual o próximo? 126, questão de número 6. Deixou de disciplinar os filhos, embora Deus o tivesse advertido anteriormente. Qual é a resposta? Nada? Não, questão de número 6. Isso é prova também? É. Essa tem que ser? Sempre. É a B. É B. Isso aí. 10. Jesus nunca deu preocupação a seus pais. Sempre deu prazer e alegria. Certo ou errado? Errado. Jesus deu preocupação. Qual o próximo? Vamos lá. 142 não tem não. Só o último. 150 aí. Questão de número 6. É incoerente dizer que se forçarmos os filhos na adolescência a ir à igreja, eles se tornarão revoltados contra ela. 7. A hospitalidade. 7. A hospitalidade com o objetivo certo é uma forma de serviço que tem suas raízes na Pontim-Pontim, mas é baseado no Pontim-Pontim e com vistas à obra de Pontim-Pontim. Igreja, lar e ganhar almas. 10. O cristianismo resgatou a mulher e a elevou a sua verdadeira condição diante de Deus. Certo ou errado? Certo. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa aula e para vocês fazerem a prova tirando 10.
Então vou pedir aí o irmão Anderson para fazer essa oração e o pastor Anderson vai declarar a bênção apostólica. Querido Deus, vamos aqui, Senhor, agradecer, Senhor, mais uma noite, Senhor, que ensina a sua palavra, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. O Senhor venha abrir nossa mente agora, Senhor, para fazer essa prova. Encontramos, Senhor, nossa permissão para fazer essa prova, que o Senhor venha nos abrir nosso entendimento, Senhor, venha abençoar também o pastor, Senhor, que sai de lá, Senhor, do seu lar, para nos ensinar aqui, Pai. Que o Senhor venha fazer cada coisa mais na vida dele, que o Senhor venha abençoar cada dia mais. E agradecemos por tudo essa noite, em nome de Jesus. O grande amor de Deus e as doces consolações de Deus do céu seja sobre a vida de todos aqueles que caem lá pela ajuda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. A Bíblia diz: Amém. Boa prova.